acabou de sair o primeiro trailer de um dos filmes mais esperados do ano, Joker Delírio 2. E se antes o hype estava lá em cima, agora é uma verdadeira loucura. Pois senhores, o mundo é um palco. Ontem no evento CinemaCon foi apresentado o trailer de Joker Folia 2. E neste vídeo eu vou analisar tudo que rolou e vou te contar o que a gente sabe até agora sobre o filme. Pois apesar das grandes expectativas que a gente tem com essa sequela, também tem várias polêmicas que estão dividindo os fãs. Eu vou falar sobre isso também, então fica até o final do vídeo para não perder nada. Let's go! E falando em loucura, devo dizer que o trailer não nos revelou quase nada, porque ficou difícil saber o que era real, o que estava acontecendo na cabeça do Joker e o que estava acontecendo na cabeça da Harley. Lembrando que o significado do nome Folia 2 não é simplesmente Delírio 2. O nome original realmente indica uma condição mental compartilhada entre pessoas muito próximas, então vamos ter que lidar com isso. Sabendo que o filme vai ser uma espécie de musical, e essa foi uma das questões que trouxe bastante polêmica, a gente conseguiu ver nesse trailer como é que vai ser introduzida a música, pois parece que no sanatório rolam umas sessões de musicoterapia. Então faz sentido que algumas das cenas musicais que a gente viu brevemente no trailer aconteçam dentro da cabeça deles. Vou confessar que fiquei um pouco confusa no começo, pois na história oficial a Harleen Quincy é a psiquiatra do Arthur que trata ele no Arkham Asylum. E aqui a gente viu ela como uma paciente também. Mas eu também tenho a suspeita que essa parte que a gente vê ela como paciente aconteça mais lá pro final do filme. Tem várias cenas onde o Joker parece estar na prisão. E, de fato, na primeira cena, ele claramente está na prisão e está sendo transferido para o sanatório. E quando chega lá, ele vê a Harley. Aliás, os dois cruzam olhares e é evidente que tem um reconhecimento ali. O que me dá a entender que já aconteceu muita coisa entre eles. Pode ser que ele tenha sido levado para a prisão depois de ter matado aquela médica no final do primeiro filme. E que esse julgamento que a gente está vendo sejam justamente pelos acontecimentos do filme anterior. E depois de julgado, com certeza ele vai ter que cumprir sua sentença no sanatório devido ao seu histórico de doenças mentais. E não podemos esquecer que do filme anterior a gente tem 3 atores que vão participar desse também. E são a Zazie Beetz, que era sua vizinha, a Sophie, o Leigh Gill, que era seu colega, o Gary, que é aquele que ele poupou, e a assistente social interpretada por Sharon Washington. A gente não viu nenhum deles no trailer, então não sabemos se eles vão aparecer como testemunhas do julgamento, se eles vão aparecer somente como flashbacks ou em alguma situação nova. Então não fazemos a menor ideia. Também vimos várias sequências da Harley Quinn livre, mas não como fugitiva. A gente viu ela, por exemplo, indo para o julgamento do Joker completamente caracterizada como Arlequina. Não sabemos se isso é realidade ou está acontecendo na cabeça do Arthur. Também vimos ela visitando ele na cadeia. E uma cena que chamou muito minha atenção foi ela na rua, subindo uma escadaria, mas vestida completamente normal. Então pode ser sim que ela comece sendo a psiquiatra do Arthur, depois acontece tudo que tenha que acontecer, eles vão parar no sanatório, o que depois explodem e que fogem. Que a gente viu que isso acontece, pois estão usando a mesma roupa que a gente vê que eles estão usando dentro do sanatório. Só esperar para ver. Em definitiva, o trailer foi absolutamente insano de se ver e nos deixou mais perguntas do que respostas. E uma pergunta que eu me faço é se você já se inscreveu no canal e ativou as notificações. Não? Faz agora! Agora me conta aqui nos comentários o que você acha. Você pensa que eu estou certa ou você acha que realmente mudaram a história e a Arlequina vai ser só uma maluca a mais? Deixa aqui nos comentários qual é a tua teoria pro filme depois de assistir o trailer. Uma das grandes surpresas que a gente teve depois de que foi anunciada a sequela foi saber que a Lady Gaga tinha sido escolhida para ser a co-protagonista de Joaquin Phoenix interpretando a Harley Quinn. E, sendo sinceros, a maioria dos fãs odiaram essa escalação e também ficamos sem entender muito o motivo dessa escolha. Só que quando surgiu o suposto motivo, que foi saber que o filme vai ser uma espécie de musical, muitos ficaram mais bravos ainda. Eu vou ser absolutamente sincera com vocês. Eu odeio musicais. Nunca gostei, nem vou gostar.
Mas, se assim como eu, você gostou muito do Joker de 2019, minimamente segue as histórias dos quadrinhos, está revoltado porque este filme vai ser um musical, me desculpa, mas você não está entendendo absolutamente nada. Pois naquele primeiro filme, a música e como ela influencia no Arthur Fleck é extremamente importante. Ele se sente livre quando dança, e se você perceber, ele está dançando sempre que pode. Isso acontece muitas vezes durante o filme. E vou dizer mais, a música That's Life, que ironicamente é a mesma frase que usava o Murray Franklin para o encerramento dos seus programas, nos fala muito sobre o Arthur, porque basicamente, a letra nos diz que ele está se aceitando como é. E tudo indica que nessa sequência, a música que vai nos mostrar a evolução do agora autoaceitado Joker é That's Entertainment, que diz, entre outras coisas muito relevantes, que o mundo é um palco. Pois se a gente pensa no primeiro filme, o Arthur conseguiu o que ele buscou por tanto tempo, que foi ter um pouco de atenção das pessoas. Mas agora é que começa a sua performance. Também confesso que eu não curto a Lady Gaga, mas devo admitir que seu debut como atriz não foi nada mal. E nem falar da sua atuação em The House of Gucci, que realmente me surpreendeu. E pelo que a gente viu nesse trailer, eu acho que ela ainda vai nos surpreender muito mais. No primeiro filme, a gente empatizou com o Arthur, sentíamos pena dele e conseguimos até entender o motivo de suas ações. E vimos o personagem dele ir evoluindo até que começou a mostrar o seu lado psicopata para o final. Mas nesse filme, acho que a gente vai ter o Joker em todo o seu esplendor, mostrando o seu lado mais sombrio, do jeito que a gente conhece ele. E aí, olha, eu acho que talvez o Joaquin Phoenix embolse um outro Oscar. Olha, pelo que disseram alguns poucos escolhidos que tiveram a chance de assistir ao teste do filme, a Gaga realmente se supera e ela está à altura do Phoenix, tanto na relevância do seu papel como na interpretação. Então, se você é dos que está chateado com a Lady Gaga interpretando a Harley Quinn e o filme ser um musical, eu te recomendo dar uma chance, pois eu tenho certeza que este filme vai nos impactar positivamente. E é importante dizer que o filme já foi classificado para maiores de 18 por causa da violência extrema e por algumas cenas de nudez. Então eu acho que a gente vai ter o que esperamos do filme. Ou pelo menos, mínimo, vamos ter muita loucura. Mas agora eu quero saber qual é a tua Arlequina favorita. É a Margot Robbie ou a Lady Gaga? Conta aqui nos comentários. E também quero saber qual é o teu Joker favorito. Aqui é mais difícil porque temos mais. É o Jack Nicholson, o Jared Leto, o Heath Ledger ou o Joaquin Phoenix? Conta pra mim nos comentários que eu quero saber. Enquanto esperamos mais notícias de Joker Delírio 2, fica no canal assistindo meus outros vídeos e atentos que em breve vai sair um episódio da série Maldade Pura contando a história completa do Joker. Eu vou deixar minha playlist da série aqui para você ir assistindo. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações, deixar o like e compartilhar para me dar aquela força. Bom pessoal, por hoje é isso, valeu pela companhia e até o próximo vídeo.